Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo e vendo direitinho? Eu sou Alexandre, eu sou psicanalista do Instituto Gaio e eu também sou professor e, assim, eu pretendo falar um pouquinho para vocês sobre a prática clínica infantil, né? Eu trabalho também na clínica social do Instituto Gaio como voluntário. É uma experiência muito legal. Eu indico a todo mundo que queira contribuir. E eu vou começar falando para vocês um pouquinho das diferenças entre a clínica adulto e a clínica infantil. Assim, a criança, ela apresenta uma resistência menor ao tratamento do que o adulto, mas ela tem algumas inibições e a gente não pode contar muito, pelo menos no primeiro momento, com a fala da criança. A criança pode demorar um pouco mais a se abrir. Então, apesar de ela ter menos resistência, ela se expressa menos através da fala. E é importante para nós, percebendo isso, saber que a criança ela vai se expressar, ela vai trazer para nós as suas frustrações, os seus desejos, os seus medos, as suas angústias, através de jogos e brincadeiras, muito mais do que através da fala, pelo menos no primeiro momento. E uma coisa importante também da gente observar é sempre a linguagem corporal da criança. Aquela criança que é mais inibida, aquela criança que é mais retraída, ou aquela criança, por exemplo, que já é mais aberta para você, já vem, já quer abraçar, já quer beijar, são aspectos diferentes, né? A linguagem corporal, ela faz muita diferença na prática clínica infantil. A gente tem que observar também sempre, tudo que a criança trouxer, seja em brincadeira, seja em jogos, seja em fala, seja através das expressões corporais, a gente tem que observar sempre se essas expressões estão trazendo para nós os instintos sexuais da criança e os instintos agressivos dela. É importante, na nossa prática, observar estes dois instintos. Quando eu digo instintos sexuais, não estou falando de sexualização da criança. Estou falando de toda aquela iniciativa que a criança tem, que busca prazer. Em jogos, em brincadeiras, tudo que a criança faz na busca de prazer. E todas aquelas atividades que ela faz, onde fica mais evidente a agressividade da criança. Muito provavelmente a criança vai trazer, num primeiro momento, uma inibição por conta de uma retração mesmo, né? Ela não se sente à vontade com o analista e muito provavelmente ela vai trazer uma agressividade logo de início, porque às vezes a criança está ali, ela não sabe muito bem por que ela está ali, e ela não sabe muito bem o que está acontecendo. Ela está acostumada a se abrir com o pai e com a mãe, ficar mais à vontade com o pai e com a mãe, e ela não vai expressar isso num primeiro momento com você. Aí faz parte da prática do analista vencer essas barreiras, né? Se aproximar da criança no intuito de participar daquela fantasia que a criança traz, para poder entrar um pouquinho no mundo da criança e fazer com que ela se abra e se expresse de maneira mais adequada. Tudo bem até aí? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem mandar no chat, tá? Eu estou acompanhando o chat aqui com vocês. E é para ser um bate-papo descontraído mesmo, tá? Para eu responder aquilo que eu puder responder para vocês, sintam-se à vontade para perguntar. Vou falar um pouco para vocês sobre o que seria um consultório infantil. A gente sabe que aquele local onde acontece a análise é chamado de setting analítico, eu chamo de consultório, só que no caso do atendimento infantil, o nosso consultório ele tem que ter umas especificidades que vão ajudar você na prática da sua clínica. Atender criança é um pouco diferente, né? Exige certo cuidado
Então, vou falar um pouquinho para vocês de um consultório infantil. A criança vai chegar para vocês através dos pais. Então, diferente do adulto que procura análise por uma necessidade que ele identifica nele mesmo, a criança chega através dos pais. Então, o primeiro momento tem que ser feito com os pais. De preferência, se for possível, com o pai e com a mãe, ou com aquela pessoa que exerce função de pai ou que exerce função de mãe, ou os responsáveis pela criança, né? A anamnese prévia, que precisa ser feita com os pais, é muito importante. Os pais vão trazer para vocês a impressão que eles têm sobre o problema da criança. Quer dizer que corresponde à realidade? Não necessariamente. Então, já fica uma dica para vocês que vocês têm que se basear naquele discurso que os pais trazem, mas já sabendo que aquilo faz parte da impressão deles, certo? Então, essa primeira conversa aqui vai levar 1 ou 2 sessões, o tempo que vocês acharem necessário, vocês vão trazer o máximo de informação, tirar o máximo de informação possível da família, né? O que aquela criança está apresentando? Qual é o problema que os pais acham que aquela criança está tendo? Ela está tendo dificuldade de aprendizagem? Ela está tendo dificuldade de relacionamento? Ela não está conseguindo se relacionar com as outras crianças? Ela apresenta uma agressividade? Tudo isso vem na anamnese inicial que é feita com os pais, certo? Eu estou vendo aqui, ó, como estabelecer a privacidade com a criança na terapia versus a preocupação com a mãe. A preocupação da mãe. Então, a criança, pessoal, durante a terapia, ela tem a total privacidade. Nós tratamos assim como a gente trata o adulto. O que é feito ali é entre você e a criança, e você só vai levar para a mãe aquelas observações que não ferem o privilégio da criança estar com você. Então, se a mãe tem alguma preocupação, você vai levar o seu parecer clínico. Agora, o que é feito em termos de brincadeiras, o que a criança expressa, isso tudo faz parte da confidencialidade, né? Porque se você não tiver a confiança daquela criança, aquela criança não vai se abrir com você. E nós precisamos, na análise, que a criança se expresse da maneira mais natural possível, que ela traga exatamente aquilo que não haja nenhum receio, entendeu? Muitas crianças vêm para análise e elas têm medo dos pais, elas têm medo da mãe, elas têm medo do pai, às vezes o pai é muito agressivo, às vezes o pai é muito rígido, e se você não construir um vínculo com a criança para que ela se sinta à vontade, ela não vai se abrir e a análise não vai ser efetiva, certo? A gente precisa de um ambiente aconchegante, onde a criança se sinta livre. Livre para quê? Para que traga para você todas as suas expressões, suas angústias, seus medos, que ela se sinta livre para falar para você ou para demonstrar essas coisas todas nos jogos e nas brincadeiras que você vai fazer. Uma coisa importantíssima, a análise com crianças, ela não tem fins educativos. Você não vai educar a criança. Análise com criança, o principal objetivo dela é alívio de angústia e fazer com que a criança expresse os seus sentimentos, as suas reações. Quando você parte para uma via mais educativa, a criança se retrai. E aí, você não vai conseguir um trabalho analítico, né? A própria Melanie Klein dizia, a análise não tem fim educativo, a análise tem fim interpretativo e de alívio de angústia para a criança. Ok? Estou vendo aqui, a criança também tem transferência? Sim. A base de toda e qualquer análise é a transferência. Quando eu falo que o ambiente precisa ser aconchegante e que você precisa que a criança confie em você, tudo isso que você está fazendo é estabelecendo transferência com ela. Quando a transferência estiver bem estabelecida, a criança se sente à vontade
E aí a análise começa de verdade. Aí você passa para trabalhar o sentimento da criança de verdade e você parte também, se você seguir mais a linha de Melanie Klein, você parte para a interpretação. O que seria a interpretação? Quando a criança faz um jogo ou uma brincadeira, por exemplo, interpretar é saber o que tem por trás daquela brincadeira, qual é a intenção real da criança naquela brincadeira. Toda brincadeira tem um fundo de verdade, não é isso? Então, toda brincadeira que a criança faz, o intuito da criança é mostrar a realidade dela. E aquela realidade vem para você como um disfarce da brincadeira. Então, quando você interpreta, você traz a realidade que está escondida por trás daquela brincadeira. Ok? Até aí? Muito bem. Ó, o ambiente deve ser propício para alívio de angústia. O que seria um ambiente propício para alívio de angústia? Se a criança vive num ambiente angustiante, você vai ser a válvula de escape dela. Então, não se assuste se a criança vier para você trazendo muita agressividade. Aquela agressividade que ela traz é necessária, faz parte do alívio de angústia, e você tem que lidar com ela da melhor forma possível. Você vai repreender a agressividade da criança? Não, você não vai. Você vai permitir que ela se expresse. Ela está ali para se expressar. Desde que ela não bata em você, né? Existe um limite, mas você vai permitir o máximo da expressão possível. Importante dizer, a criança, ela vai projetar no analista a figura principal da vida dela. Então, obviamente, se ela tem uma identificação maior com a mãe, ou se ela tem uma identificação maior com o pai, ela vai projetar em você uma dessas duas coisas. E aí, você tem que estar preparado para saber que você não vai assumir o papel de pai ou de mãe, mas você vai ser um suporte para que aquela criança enxergue você como tal. Para isso, você pode participar da fantasia da criança, integrar realmente a fantasia da criança, para que ela se sinta à vontade e represente em você esse papel de pai ou de mãe, pelo menos inicialmente. Tem uma pergunta aqui, ó. Se possível, gostaria de saber sobre a clínica com a criança autista. A criança autista, ela vai trazer para você uma demanda diferenciada, porque ela vai ter uma dificuldade maior de comunicação. E essa dificuldade maior de comunicação pode trazer um pouco de dificuldade para o seu trabalho. Agora, o ideal para a clínica da criança autista é que, além do psicanalista, ela esteja amparada por outros profissionais. É um quadro mais complexo e não é um caso do psicanalista trabalhar sozinho. Precisa do psiquiatra, sim, precisa do psicopedagogo, sim, porque aquela criança, ela vai ter uma dificuldade de comunicação. E essa dificuldade de comunicação, ela dificulta muito o trabalho do analista, né? A gente tem que saber lidar com a agressividade e a sexualidade da criança que é direcionada ao analista. Então, estejam preparados na clínica infantil para aquela criança que briga com você, que quer te bater, que quer te morder. Tudo isso faz parte da expressão dela e a gente tem que lidar da melhor forma, né? Não quer dizer que você vai ser agredido pela criança, mas quando a criança expõe para você essa agressividade, você pode devolver com interpretação. Então, você pode, aos poucos, conforme a transferência vai acontecendo, você pode ir mostrando para ela por que ela traz essa agressividade e levando ela a refletir de onde que vem essa agressividade. Mostrando para a criança também, aos pouquinhos e com um certo cuidado, que
aquela agressividade que ela está trazendo para você, analista, não é para você exatamente. Geralmente é direcionada a alguém do convívio próximo. Quando a criança vai percebendo isso, ela vai sentindo um alívio e ela vai percebendo que essa agressividade não é direcionada a você, analista. Olha, a partir de que idade, a Jéssica perguntou, a partir de que idade a criança pode iniciar um acompanhamento com o psicanalista? Aí depende de caso a caso. Crianças muito jovens, a gente não costuma recomendar, porque existe uma dificuldade e existe um problema se aquela análise vai ser efetiva mesmo. Mas a criança que já tem uma certa maturidade para brincar, ela pode entrar em análise, né? Porque a principal ferramenta que ela vai utilizar numa análise com vocês é o brincar. Então, aquela criança que já tem a capacidade de brincar, ela está apta a entrar em análise, ok? O analista, ele deve participar efetivamente do universo simbólico e imaginário da criança, buscando sempre a revelação do real. Vamos falar um pouquinho do simbólico, do imaginário e do real. A criança tem um mundo imaginário que é só dela. A Melanie Klein fala que existe uma prevalência do mundo interior da criança. Então, ela tem um mundo de fantasia, que é dela. Ela constrói. É baseado na realidade? Mas é uma visão que pertence só a ela. Essa é a parte imaginária da criança. A gente tem a parte simbólica. O que seria a parte simbólica? Quando a criança pega um brinquedozinho de madeira, por exemplo, para brincar. Ela está simbolizando alguma coisa. Quando ela pega um bonequinho, quando ela pega um ursinho, quando ela abraça uma almofada, tudo aquilo faz parte do simbólico. Ela usa símbolos, e esses símbolos sempre representam alguma coisa. Então, a criança se utiliza de imaginário e de simbólico sempre para representar o real dela. O que é o real dela? É aquilo que ela, mesmo de maneira inconsciente, acredita ser a realidade. Então, toda vez, tudo que a criança disser para você, tudo que ela fizer no consultório, todas as brincadeiras, todas as expressões corporais, ela vai estar se utilizando de simbólico imaginário. E você, como analista, tem a tarefa de buscar o real disso. Trazer o que tem de realidade nesse simbólico imaginário para você trabalhar em análise, correto? Estar atento à agressividade da criança em relação ao ambiente ou à família disfuncional. Por que é muito importante para nós psicanalistas estar atento à agressividade da criança? Porque a agressividade da criança geralmente é sintoma de um ambiente ou uma família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Vamos falar um pouquinho disso? A criança, ela vive num ambiente com a mãe, com o pai, ou com as pessoas que são responsáveis por ela, né? Pode ser um cuidador, pode ser a avó, pode ser o avô, aquelas pessoas que são do convívio dela. E dentro dessas interações, a criança tem sempre que se sentir acolhida, amada, assistida em todas as suas necessidades, né? A criança, ela não sabe esperar. E ela não sabe muito bem como lidar com a frustração de esperar por algo. Então, é interessante que a criança seja assistida, ela tem que se sentir assistida, amada, afagada, entendeu? Protegida nesse ambiente. Com todas essas qualidades, o desenvolvimento psicossexual dela vai acontecer naturalmente. Ela vai desenvolvendo a sua psique e a sua sexualidade de maneira natural. Quando a criança não tem um ambiente assim,
quando a criança não tem, por exemplo, um ambiente onde ela se sinta protegida, onde ela se sinta amada e onde ela tem as suas necessidades atendidas, a gente chama isso de um ambiente disfuncional. E, por exemplo, se a criança não tem as suas necessidades atendidas no momento que ela deseja, ou ela acha que existe por parte dos cuidadores um desleixo, ela reage a isso com agressividade. E o que ela vai trazer para você é essa agressividade. Então, uma das coisas mais importantes da análise infantil é o analista prestar atenção na agressividade, porque se você tiver um ambiente disfuncional, uma família disfuncional, você vai ter em contrapartida que trabalhar com essa família para que a família se torne funcional, entendeu? A análise vai ter que ser estendida aos pais e você vai ter que fazer esse tipo de trabalho, porque uma família disfuncional, a análise da criança se perde. É importante que a família seja funcional para que esse desenvolvimento psicossexual seja feito de maneira natural. Tem uma pergunta aqui, a Iviane: o Winnicott ou Melanie Klein, você trabalha melhor com o lúdico na clínica psicanalítica? A Melanie Klein, vou falar para vocês, a Melanie Klein trabalha muito com brincar também, o Winnicott trabalha muito com brincar, mas a Melanie Klein ela é mais da linha interpretativa. O que significa isso? Ela trabalha mais com interpretar aquilo que está por trás do jogo. E o Winnicott, ele trabalha mais com o brincar em si. O brincar expressa, numa linguagem própria da criança, tudo aquilo que a criança quer dizer. Então, Winnicott é mais do brincar e Melanie Klein é mais da parte de interpretação. Ana Freud, dentro da psicanálise infantil, seria mais a questão pedagógica? Eu não sei se eu posso dizer que seria mais a questão pedagógica. Mas, por exemplo, uma coisa interessante. Para a Ana Freud, não pode tudo dentro do set analítico. Para a Melanie Klein, por exemplo, a criança precisa estar livre no set analítico para que se expresse da maneira que ela desejar. Então, se a gente pode dizer que a Ana Freud está mais dentro da linha pedagógica, a Ana Freud ela coloca um pouco mais de regra, né, dentro das sessões de análise. São linhas, assim, diferentes para a gente trabalhar, ok? Então, voltando aqui, pessoal, onde eu estava, estimular a imaginação e a brincadeira para estabelecer transferência e a seguir utilizar a interpretação. Eu vou seguir com vocês mais a linha de Melanie Klein. Por que você já não pode chegar no primeiro momento e se colocar a interpretar? Porque se você não tiver uma transferência bem desenvolvida, a criança vai se retrair. Então, quando você interpreta, quando você esclarece para a criança aquilo que está por trás de um jogo ou de uma brincadeira, e você não tem uma situação transferencial bem resolvida, ao invés da criança assimilar aquilo que você disse, ela vai se retrair. E aí, inclusive, pode acontecer dela parar o jogo imediatamente, né? Então, digo para vocês a importância da situação de transferência. Você trabalhar para estabelecer bem a transferência antes, e se você seguir uma linha de interpretação, você vai entrando aos poucos com a interpretação, a partir do momento que a transferência é bem estabelecida, ok? Ó, a Raquel perguntou aqui: boa noite, eu trabalho em um abrigo para crianças, percebo que a agressividade é um traço muito forte nas crianças institucionalizadas. Como proceder nesses locais? Então, primeiro, por que a agressividade é muito presente nas crianças institucionalizadas? Justamente porque a criança, entre todas aquelas pessoas que cuidam, ela sempre vai eleger alguém que seja o acolhedor,
que no caso faria o papel, né, da função materna, e alguém que seja o protetor e aquela pessoa que vai preparar a criança para o mundo, aquela pessoa que vai cortando os laços com a mãe ao passar do tempo, que é quem faria o papel de pai. Quando você tem crianças institucionalizadas, existe uma rotatividade e a criança ela percebe que aquela pessoa que está ali para cuidar não está ali para cuidar só dela. Isso traz para a criança aquela situação de que, olha, eu não tenho essa mãe só para mim, eu não tenho esse pai só para mim, esse pai não me atende, essa mãe não me atende na hora que eu preciso, e a reação da criança para essa situação é agressividade mesmo. Quando você trabalha com crianças institucionalizadas, você precisa chamá-las ao acolhimento, que é a parte que o Winnicott faz, né? A criança que tem muita agressividade, muito provavelmente está faltando acolhimento. E você, como analista, vai fazer uma análise do tipo que acolhe mais. Entende? Vocês já pensaram em algumas coisas que a gente pode ter num consultório de psicanálise que vai ser preparado para atender criança? Quando a gente trabalha com adulto, né? Você senta e a outra pessoa senta ali na cadeira e ela vai falar para você e você vai ouvir, ela vai se ouvir dizendo e você vai devolver para ela aquilo que você acha necessário em termos de questionamento. Porque o objetivo da análise não é ter respostas prontas, né? É sempre você fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo, para que ela ache a sua própria resposta. Num consultório de psicanálise preparado para criança, a gente tem aquele problema que a criança ela não quer ficar sentadinha e ela não quer conversar com você. Ela quer brincar, ela quer correr, ela quer desenhar, entende? E tudo isso faz com que a gente possa ter alguns materiais para nos auxiliar nessa tarefa. Por exemplo, brinquedo de madeira, importante ter, pelúcia, boneca de pano, material de colorir e escrever. A criança tem que ser livre no seu consultório para que ela possa escrever, rabiscar, desenhar, pintar. Alguns locais, se você tiver uma parede lavável, com aquela tinta lavável, que a criança possa rabiscar, também é o ideal. Jogos de encaixar e montar, pecinha de montar, pecinha de encaixar, super importante. Massa de modelar, um local onde a criança possa rabiscar. E uma coisa importante que não pode faltar no consultório de criança é água. Você pode ter, mesmo que seja uma pia pequena, para que a criança mexa com água. A criança, ela expressa muita coisa brincando com água. Inclusive, algumas brincadeiras que ela faz com água, ou com massinha de modelar, por exemplo, traz para você a relação que essa criança tem com xixi e com cocô, que são os excrementos. Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que a gente estudou. Tinha uma criança muito agressiva, ela não conseguia nem olhar para o analista, ela ficava de costas e qualquer brinquedo que ela pegava, ela jogava na parede, entendeu? Muito complicado para começar a transferência. E aí, numa determinada situação, ela encheu o compartimentozinho de água que tinha no consultório e ela afogava o bonequinho. Ela pegava um bonequinho e ela afogava o bonequinho. Com o tempo, e isso era uma brincadeira recorrente, com o tempo, a gente foi percebendo o seguinte, que esse bonequinho representava o pai, e que o que ela estava fazendo, na verdade, era afogando esse pai, porque
não pensem vocês que a criança é totalmente boazinha. Toda criança tem os seus desejos agressivos e ela expressa muito em análise esse desejo agressivo. O pai era muito rígido, o pai batia muito, então a primeira oportunidade que ela teve de expressar essa agressividade que ela tinha em direção ao pai, ela afogou o bonequinho que representava o pai. Outra coisa importante de você trabalhar com massinha. A massa de modelar é essencial no consultório quando você vai atender criança. A criança, dependendo da maneira como ela manipula a massinha, ela está dizendo para você, ela está mandando para você algum recado. Então, por exemplo, se a criança amassa demais, né, aquela massinha, se ela faz cordãozinho ou se ela faz bolinha, entendeu? Se ela faz cordãozinho e amassa muito, ela está direcionando um impulso agressivo para o pai. Se ela faz bolinha, se ela acaricia, ela está direcionando um afago para a mãe. Então, todas essas observações que fazem parte da interpretação, você pode obter num jogo de massinha, por exemplo, estimulando a criança a brincar com massinha. Aqui ó, o Ícaro está perguntando como lidar quando a criança ou adolescente não quer falar sobre alguma questão que é necessário desenvolver. Então, pessoal, primeira coisa, se a criança não quer dizer, e você forçar demais, ela não vai dizer de maneira nenhuma. Uma das alternativas para você trabalhar com aquilo que a criança não quer dizer é, suspeitando do que seja, né, porque o analista tem que fazer mais ou menos essa parte de investigação, né, suspeitando do que seja, você pode induzir aquela criança a um jogo, a uma brincadeira, onde ela vai expressar no jogo, de maneira disfarçada, aquilo que você precisa que ela diga. Muitas vezes não vai sair pela fala, mas pode sair por um jogo, pode sair por uma brincadeira, pode sair por um desenho, pode sair por um rabisco, entendeu? Se tem uma coisa muito necessária de trabalhar e que é muito penosa para a criança, normalmente não vem pela fala, vai vir por um outro tipo de expressão. E aí você vai ter essa capacidade de, entrando no universo da criança, para participar com ela daquele jogo, ou daquele desenho, ou daquela brincadeira, trazer isso, né, à tona. Uma coisa interessante quando a gente fala em interpretação, por exemplo, você pede para a criança fazer um desenho diz muito mais do que palavras, inclusive. E aí, no trabalho do analista, você vai observando a maneira como essa criança desenha, o que ela está desenhando e o traço. O traço é muito importante. Então, por exemplo, se a criança vai colorir alguma coisa, e ela colore com muita força, chega até a furar o papel. Rabiscar com muita força significa agressividade. Dependendo do que ela desenhou, você vai saber se essa agressividade é direcionada a pai ou a mãe. Então, desenhos que têm formas retas. Então, por exemplo, a criança desenha uma régua, a criança desenha uma cadeira, a criança desenha um quadrado, né? Desenhos que têm formas retas simbolizam muito figura paterna. Desenhos que têm formas curvas simbolizam muito figuras maternas. Então, por exemplo, um simples sol que a criança desenhou um sol, ela coloriu muito forte, ela rabiscou tudo que ela pôde e ela fez os raios muito forte, muita agressividade direcionada à mãe. E aí você pode, através do diálogo, tendo uma situação transferencial bem definida, você pode, através do diálogo,
instigar a criança do porquê dessa agressividade em relação à mãe, para poder... Só um instante, pessoal. Voltei. O telefone tocou e a gente não tem como silenciar, né? Então, através desse desenho, você pode instigar a criança e descobrir por que existe essa agressividade direcionada à mãe. O que está acontecendo nesse ambiente que está levando a criança a ter um desejo hostil direcionado à mãe. Certo? Acho que até aqui tudo bem, pessoal. Falei da massinha, né? O pessoal está perguntando aqui, falei um pouco da interpretação dos desenhos, quais os efeitos da pandemia no desenvolvimento infantil. Isso é importante nós relatarmos. Nesse momento que a gente está preso em casa, né? E os pais estão em casa e as crianças estão em casa, o ambiente todo se modificou, né? Você tem a presença do pai e da mãe mais efetiva, a criança não está nas suas atividades normais, né? Ela não está indo para a escola, ela está estudando, mas ela não está indo para a escola. Esse momento eu acho que é o momento ideal para que os pais olhem mais para os filhos, percebam mais as suas necessidades, percebam o comportamento deles, o que é que o comportamento deles, nesse momento de isolamento, pode dizer para você, pai. Olhe para o seu filho, brinque com ele. O brincar é importante, porque o brincar da criança, mesmo que sendo simbólico, ele traz para você o real da criança. Então, brinque com seu filho. Tente entender por que aquela criança prefere brincar de um determinado jogo e não prefere o outro. Tudo que aquilo que a criança faz em termos de brincadeira está querendo dizer alguma coisa para você. Então, seria o momento de olhar para isso mesmo. E seria o momento da família perceber que é uma oportunidade de fazer o ambiente se tornar um ambiente funcional. Então, criança se sentir mais acolhida, criança se sentir mais amada, a criança ter suas necessidades atendidas, tudo isso é importante nesse momento, e eu acho que está na mão dos pais fazer com que isso aconteça, né? O pai sabendo minimamente que a criança precisa ter as suas necessidades atendidas, pode se voltar para atender essas necessidades nesse momento, né? Tudo bem até aí, pessoal? Eu vou falar um pouquinho para vocês agora, nós estamos indo para os finalmentes, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês um pouquinho do desenvolvimento da criança e da importância que esse desenvolvimento tem. A gente começa a nossa, digamos assim, a nossa vida fora do útero com um trauma muito grande, né? Imagina que você está lá, quentinho, sendo acalentado, totalmente protegido, recebendo todos os seus nutrientes de que você precisa, e, de repente, você é forçado a nascer. Como o próprio nome diz que é um parto, né? É um parto mesmo, mas é um parto no sentido de ser traumático. Você vem aqui para fora, lá tá tudo escurinho, você vem aqui para fora, cheio de luz, o médico bate em você, na poupança, para que você respire, você é forçado a respirar sozinho, entendeu? Aquilo dói, porque você precisa abrir os pulmões, então isso é um trauma muito grande, e todos nós vamos crescer com o trauma do nascimento. Mesmo que a gente não tenha esse trauma na consciência, nós vamos ter esse trauma no inconsciente, entendeu? Depois do nascimento, num primeiro momento, a criança ela não percebe que ela
é um ser único e separado da mãe. Ela está ali, dentro do útero, ela é forçada a sair, mas ela não percebe que ela é um ser individual. Então, ela se enxerga, num primeiro momento, como uma extensão da mãe. A mãe continua sendo, ou a figura que vai fazer a função materna, né? A mãe continua sendo a fonte de toda a gratificação da criança. E a criança se percebe como uma extensão da mãe. Depois, conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai percebendo que a mãe é um ser individual, ela é outro ser individual, e depois vem a figura de pai, certo? Então, quem faz a função paterna é o último a aparecer. E nesse processo que a criança se percebe separada da mãe, como um ser individual, é um processo essencial, é o início como é que eu posso dizer? Da maturidade em si, do reconhecimento de um ser que é individual, nós todos, que cada um é um, e todos nós somos diferentes uns dos outros, certo? Em todas essas etapas, a gente precisa ter cuidado e atender às necessidades da criança em todas essas etapas. A criança está no berço e chora. Ela não sabe interpretar que existe essa frustração de esperar. Para ela, a mãe é a fonte de toda a gratificação e a mãe está ali só para atendê-la. Entendeu? Então, importante fazer o cuidado adequado em todas essas fases de desenvolvimento. A criança tem que ser atendida, isso na visão de Melanie Klein, a criança tem que ser atendida em todas as suas necessidades no tempo que ela precisa. Lembrem-se que a mãe suficientemente boa é aquela que atende às necessidades da criança no tempo que ela precisa, certo? Por que você ter o cuidado nessa fase é importante? Você cuidar da maneira adequada. Porque é esse cuidado que faz com que a criança, conforme ela vá se desenvolvendo, possa ser um ser autônomo e ir se separando da mãe. E se reconhecendo como ser individual. É esse cuidado inicial que dá a possibilidade, depois com a figura que faz a função paterna, da criança se perceber separada da mãe e preparada para o que ela vai enfrentar na vida, né? Então, papel de mãe, papel de figura materna, abraço, colo, acolhimento, amor, cuidado, nutrição, atender expectativas da criança, papel de função materna. Papel de função paterna, proteção e preparo para a vida, né? É o pai ou a função paterna que vai fazer, que vai cortando a simbiose que a criança tem com a mãe desde o nascimento, vai cortando aos poucos e vai mostrando para ela, ó, sua mãe, apesar de ter te atendido nas suas necessidades, não existe somente para a sua gratificação. Ela é um ser individual, assim como você, criança, também é um ser individual. E o pai, a função paterna vai fazendo esse corte, e a criança vai percebendo que a mãe não existe só para a sua própria gratificação. E é isso que é essencial para que a criança perceba e vá se desenvolvendo como um ser autônomo, vá deixando, porque senão o que acontece? Se esse processo não for feito de acordo, o que é que acontece? A gente tem aqueles adultos infantilizados que não conseguem se desgrudar da mãe, que não conseguem se relacionar com ninguém, que só existe a mãe na vida deles, certo? Pessoal, ninguém perguntou separação no Édipo. Olha, ninguém perguntou, mas eu vou falar um pouquinho, tá? A gente já vai encerrar, 19h49. Vou falar um pouquinho, tá? Ninguém perguntou de famílias com pais homossexuais, né?
famílias que têm 2 pais, famílias que têm 2 mães, famílias que têm um pai só, famílias que têm uma mãe só, famílias que não tem ninguém, né? Que a criança vive com um cuidador. Em termos de psicanálise, se numa família são 2 pais ou 2 mães, não tem diferença para a psicanálise, porque se eles tiverem um tratamento e fizerem os seus papéis em relação à criança, a criança vai se desenvolver da mesma forma. A criança vai sempre eleger uma figura como acolhedora e uma figura como proteção e que vai trazer a criança para o mundo. Então, são 2 papéis distintos. Numa família que tem 2 pais ou numa família que tem 2 mães, a própria criança, não é que uma pessoa vai fazer um papel e a outra pessoa vai fazer outro papel. É a própria criança que elege. A própria criança vai ter aquele que ela tem mais acolhimento, entendeu? Que ela quer um afago, que ela quer um aconchego, e aquele outro que vai fazer aquele papel que ela já elege como aquele papel da regra, da norma, de preparar a criança para a vida mesmo, certo? Ninguém perguntou também, mas eu vou falar da questão da hipersexualização infantil, né? Vou falar um pouquinho. Pessoal, o desenvolvimento da criança, tanto psíquico quanto sexual, ele acontece de forma natural. Então, no próprio relacionamento da criança com os pais e com as pessoas próximas, ela vai desenvolvendo a sua psique e ela vai desenvolvendo a sua parte sexual. Quando eu digo desenvolvimento sexual, eu estou dizendo aquele desenvolvimento que a criança tem em relação à busca do prazer. Não é necessariamente ligado à questão sexual, ok? Então, ela vai se desenvolver para ser um ser que busca o prazer e evita o desprazer, e ela vai se desenvolver a sua parte psíquica também. Isso precisa acontecer de forma natural. Você não pode, como responsável pela criança, nem inibir e nem superestimular, certo? Então, evite expor a criança a situações sexuais desnecessárias. A gente vê criança super sexualizada aos 10, 11, 12 anos de idade, e quando ela se super sexualiza, ela perde o brincar. E como nós já falamos nessa palestra, o brincar é essencial, né? O brincar vai trazer aquela realidade, o simbólico e o imaginário vão trabalhar para trazer aquela realidade. Se ela se hipersexualiza, ela perde o brincar. Se ela perde o brincar, ela perdeu uma parte do seu desenvolvimento psíquico, certo? Por incrível que pareça, é muito fácil você expor a criança a uma situação sexual sem perceber. Nós somos uma fita que grava todas as nossas impressões, né? Tudo que você ouve, tudo que você sente, tudo que você vê, tudo que você experiencia fica gravado. Então, por exemplo, aquele casal que deixa a criança dormir no quarto, e aí no meio da noite a criança está dormindo e acontece uma relação sexual entre esses pais. Não é porque a criança está dormindo que ela não vai perceber o que está acontecendo, entendeu? Isso já é expor a criança a uma situação sexual. E esse tipo de situação, a criança não entende o que está acontecendo, ela não tem maturidade para perceber o que está acontecendo. Então, o que pode acabar acontecendo é, ou ela desenvolver um desejo exagerado por um dos dois, pelo pai ou pela mãe, ou ela desenvolveu uma agressividade exagerada por um dos dois. E isso vai transparecer nas suas outras relações. Então, evitar a hipersexualidade, evitar a exposição sexual desnecessária é importante.
Ah, mas e quando surgir uma dúvida e a criança perguntar para mim alguma coisa? Pessoal, quando a criança perguntar, é porque a curiosidade apareceu. E se a curiosidade apareceu, ela apareceu no tempo certo. Então, se a criança perguntar, explique. Diga para ela a verdade, entende? Nós temos a capacidade de dizer através de um jeitinho todo amável e que a criança vai entender minimamente. Ela pode não ter maturidade suficiente para entender o que significa, mas você tem a capacidade de explicar, entendeu? E estejam certos de que se uma criança tem dúvida sobre algo e aquela dúvida apareceu naturalmente, é porque apareceu no tempo certo e aquela dúvida merece ser esclarecida, né? Aquelas historinhas que a gente conta para as crianças e de alguma maneira ou outra a gente fica enganando, isso não contribui para o desenvolvimento da criança, certo? Pessoal, mais alguma coisa? Triste isso, né? Então, dica do tio Alexandre, nada de criança dormindo no quarto com vocês, tá bom? Na cama nem pensar, ok? A criança tem que ser acolhida, mas não é para ficar dormindo entre papai e mamãe, ok? Pessoal, para a gente, vou finalizar daqui a pouquinho, tá bom? E assim, só para a gente finalizar, eu queria falar para vocês um pouquinho da minha experiência na clínica social. Nosso público aqui acho que não é todos de psicanalista, né? Mas assim, a minha experiência na clínica social tem sido muito legal. Assim que eu me formei, eu passei a atender. E assim, clínica social é bom porque você pega as pessoas mais diversas e os problemas mais diversos, e é uma experiência muito bacana para mim. Eu indico para vocês trabalharem como voluntários, é muito interessante, né? Quem está se formando em psicanálise, quem já é psicanalista, e para quem quiser participar da clínica social como paciente, nós temos excelentes profissionais no Instituto Gaio que atendem na clínica social, e nós estamos lá prontos para atender vocês. Inclusive, tem vários profissionais que atendem criança, né? Muita gente que está disponível para atender criança. É muito interessante. Sintam-se convidados a participar da clínica social, tá bom? E eu quero fazer um agradecimento especial ao Instituto Gaio, que eu estou integrando a equipe do Instituto Gaio. É uma experiência interessante. Eu espero ter contribuído com vocês um pouquinho, né, daquilo que eu sei. A gente não entrou muito em teoria, a gente não se aprofundou muito, né, porque isso fica para aula mesmo, né, a intenção era que fosse uma coisa mais descontraída mesmo. É minha primeira palestra, eu espero que vocês me perdoem por eventuais erros, tá, de português, inclusive, e eu espero vê-los em breve no Instituto Gaio ou em algum evento desses que o Instituto Gaio promove para a gente trazer um pouquinho da nossa experiência para vocês, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês e eu espero vê-los em breve. Acompanhe minhas redes sociais, ok? Eu vou colocar aqui minhas redes sociais, tá? Psicanalista. Ó, no Insta, tá bem? Foi ali, ó, Adês Catolon, psicanalista no Instagram, ok? Obrigado, gente. Gente, obrigado. Boa noite, Alexandre. Para quem não sabe, o psicanalista Alexandre, né, Scatolon, vai estar contribuindo aí com a gente. Acredito que
tem muito a agregar, né, dentro não só do campo da psicanálise como um todo, mas dentro dos conhecimentos. Para quem não sabe, o Alexandre já tem uma bagagem na área de psicanálise, né, Alexandre? Não é de agora, já tem aí algum tempo estudando, se capacitando. E queria dizer para você, gente, tá bem frio aqui em São Paulo, viu? Não sei aí vocês que estão no Nordeste como é que tá, mas aqui tá bem frio, viu? E dizer para vocês que na próxima quarta-feira a gente vai ter palestra de novo nesse mesmo horário com uma outra temática, tá, gente? Eu vou divulgar aí com o pessoal na segunda-feira para vocês participarem. Então esse ciclo de palestra vai acontecer contínuo aí, toda quarta-feira vocês vão ter alguém, seja do Instituto Gaio, seja de fora, contribuindo aí com o saber psicanalítico, tá, gente? Mas acho que é isso, né, Alexandre? Você quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer mesmo, mandei até um obrigado para vocês e agradecer a oportunidade realmente do Instituto Gaio a gente poder falar um pouquinho com vocês. E já passei ali para vocês acompanharem nas nossas redes sociais, que depois que a gente fizer a edição, o Alessandro vai fazer a edição direitinho da palestra, né? E aí nós vamos divulgar nas nossas redes sociais para quem quiser assistir novamente. Bom, então aproveita aí, pessoal, esse frio, né, para fazer uma leitura de um livro de psicanálise, principalmente de psicanálise infantil aqui, né? E toma um café, ou quem é do sul lá, um chimarrão, né? E a gente se encontra aí na próxima quarta-feira, gente. Boa noite para vocês e muito obrigado e até logo. Obrigado, tchau.